Hi guys, how are you? Como vocês estão? Guys, hoje eu resolvi vir aqui para falar para vocês sobre 5 razões surpreendentes para aprender inglês depois dos 50 anos. Vamos conversar um pouco sobre esse tema, eu vou trazer aqui conteúdo relevante a respeito disso e vamos trocando ideias aqui. Aprender inglês depois dos 50 anos pode ser muito mais do que simplesmente adquirir uma nova habilidade, correto? Você concorda comigo que aprender inglês após os 50 anos é uma oportunidade de transformação pessoal ou até mesmo de atingir um objetivo lá de trás que você vem galgando para conseguir, correto? Como esta oportunidade de transformação pessoal, neste bate-papo voltado para o ensino, adultos 50 a mais, você vai descobrir 5 razões surpreendentes que tornam esta jornada do aprendizado de uma segunda língua após os 50 anos única e profundamente enriquecedora. Desde os benefícios para saúde mental, até mesmo a criação de novas amizades, de um grupo social diferente, de cultura, descoberta de propósitos diferentes, emocionantes, realização de sonhos, e cada motivo será explorado com foco nas oportunidades que aprender inglês após os 50 anos vem trazendo. E também nas necessidades e expectativas desse aprendizado após os 50 anos. Vou trazer aqui para vocês algumas histórias reais. Vou trazer também algumas estratégias de como aprender inglês após os 50 anos, de como estudar e como esse objetivo se diferencia nesta faixa etária. Com histórias reais, estratégias práticas e muitos momentos de reflexão, esta apresentação vai oferecer ferramentas para que você possa se inspirar em outros alunos, em outros colegas da mesma faixa etária e em outros educadores. E que vocês possam também valorizar o aprendizado contínuo em todas as fases da vida, especialmente após os 50 anos. Vamos falar aqui sobre alguns tópicos essenciais. Por exemplo, você já pensou que aprender inglês após os 50 anos também vai lhe trazer rejuvenescimento cerebral? O impacto positivo do aprendizado de uma nova língua na memória, na concentração e na prevenção de declínios cognitivos? Já pensou sobre isso? Já refletiu sobre a conexão com o mundo? Viagens, novas culturas, a possibilidade de interagir com pessoas globalmente. Histórias que emocionam. Como aprender inglês pode transformar vidas, pode resgatar sonhos do passado e criar novos propósitos. Você poderá criar novas amizades e terá um sentimento muito forte de pertencimento a esta comunidade. O aprendizado em grupo como uma forma de construir laços, combater a solidão, confiança e autodescoberta. Superar desafios linguísticos vai reforçar a autoestima e abrir novas portas para experiências que vão te renovar. O objetivo aqui é inspirar você, aluno, você, aluna 50 mais, e vocês, educadores, a enxergarem o aprendizado do inglês como uma forma de crescimento pessoal, de desenvolvimento social e emocional. Os benefícios vão muito além de uma sala de aula. Se você já parou para pensar nisso, vai ver que o inglês, após os 50 anos, lhe traz muitos benefícios. No entanto, traz também alguns preconceitos que vamos explorar aqui. Alguns preconceitos comuns de que aprender algo novo é mais difícil ou menos útil após os 50 anos. Mas, ao mesmo tempo, vamos falar também sobre a neuroplasticidade, a importância da aprendizagem contínua. E aí, você já parou para pensar o que te motiva a aprender a falar inglês? Vamos começar a falar sobre o rejuvenescimento cerebral. Fatos científicos. Você sabe que o aprendizado de idiomas vai melhorar a sua memória? Vai retardar o envelhecimento cognitivo e reduzir o risco de doenças como Alzheimer, por exemplo? Eu estou falando isso com propriedade de uma neuropsicopedagoga. Estudamos o cérebro e sabemos que
Quando você pratica, você consegue criar uma reserva cognitiva, e isso vai influenciar muito na sua capacidade de manter informações e a questão da memória. Você sabia que aprender inglês após os 50 anos pode ser uma forma muito prática de melhorar o aprendizado, melhorar a memória, retardar o envelhecimento cognitivo e reduzir o risco de doenças como Alzheimer? Existem várias histórias, se você buscar, e eu tenho histórias dos meus alunos que, quando começaram a praticar o inglês, melhoraram em outras áreas da vida, inclusive na questão do propósito. Pessoas que estavam muito solitárias, que já não tinham mais propósito após a aposentadoria, começaram a fazer várias atividades após o pontapé inicial de iniciar o inglês. Outros alunos melhoraram muito a sua cognição, praticando as palavras, as frases, fazendo os exercícios, pois isso ajuda muito na questão de uma memória mais afiada. O inglês vai te ajudar em várias áreas da vida. Vamos falar um pouquinho sobre as conexões com o mundo, por exemplo. Eu gostaria de colocar aqui como aprender inglês facilita o acesso a culturas, a filmes. Você pode assistir filmes com legenda em inglês, sem precisar da tradução. E o que é a reserva cognitiva, teacher? O que é reserva cognitiva? Vamos falar sobre isso. A reserva cognitiva nada mais é do que a capacidade do cérebro de lidar com danos ou mudanças causadas pelo envelhecimento, doenças ou até mesmo outros fatores, sem apresentar impactos significativos nas funções cognitivas. É como uma poupança mental acumulada ao longo da vida, que ajuda o cérebro a se adaptar a desafios e manter o desempenho, mesmo diante de algumas alterações normais fisiológicas. Esta capacidade não é fixa. Ela pode ser ampliada por meio de atividades que estimulam o cérebro, por meio de conhecimento, como, por exemplo, estudar, aprender novas habilidades, praticar exercícios cognitivos e aprender uma segunda língua, é claro. Qual a importância? Você já parou para pensar qual a importância da reserva cognitiva para alunos 50 a mais? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A proteção contra o declínio cognitivo, por exemplo. Com o passar dos anos, algumas funções cerebrais podem diminuir naturalmente. A reserva cognitiva vai atuar como um colchão protetor, ajudando ao cérebro a continuar funcionando bem, apesar da idade, apesar do tempo. Mesmo em situações de degeneração ou danos leves, esta reserva vai continuar colaborando para o bom funcionamento do cérebro. Outra questão é a redução do risco de demência. Pessoas que possuem maior reserva cognitiva têm menor risco de desenvolver sintomas de doenças como, por exemplo, o mal de Alzheimer. E agora falaremos sobre o aumento da qualidade de vida. Uma reserva cognitiva bem robusta está associada a uma melhor capacidade de memória, uma melhor capacidade de aprendizado e resolução de problemas, permitindo assim que indivíduos envelheçam de forma mais ativa e mais independente. O estímulo à neuroplasticidade. Vamos trazer também este assunto. Aprender inglês após os 50 anos, ou até mesmo outras atividades que desafiam o cérebro, ajudam a formar novas conexões neurais, essenciais para fortalecer a reserva cognitiva. Como eu trabalho, então, teacher, na prática, o que eu posso fazer para aumentar a minha reserva cognitiva? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de atividades que eu mesma aplico com os meus alunos. Como, por exemplo, ensinando inglês com foco em atividades que combinem a memória, a criatividade e a resolução de problemas, como, por exemplo, jogos de palavras, diálogos simulados. Isso contribui muito para aumentar a sua reserva. O aprendizado contínuo. Eu incentivo os meus alunos a praticar um idioma regularmente, fora da sala de aula, seja assistindo filmes, fazendo visitas a museus, a teatros, onde existe um guia em inglês, ouvindo músicas, lendo, fazendo book club, listening. Várias dessas atividades encorajam e ajudam com que você vai criando cada vez mais reserva. Encorajando e dando suporte emocional aos meus alunos faz com que eles reforçam o aprendizado,
Reforçar que aprender algo novo, mesmo com desafios, é muito importante e muito benéfico para o cérebro, e você mesmo pode fazer isso. Integrar ao aprendizado do inglês aprendido em sala de aula com a vida real é muito importante. Mostro aos meus alunos que o aprendizado de inglês pode ser aplicado em diferentes situações do dia a dia, tornando a experiência relevante e motivadora. Eu darei para vocês agora um exemplo prático do meu trabalho. Vamos falar do tão temido verbo to be. Pegue aí uma caneta, um papel e vamos fazer um exercício. O verbo to be em inglês significa duas coisas: ser ou estar. Viram como o inglês é econômico? Pegue seu caderno e anote aí. A primeira frase: Who am I? Quem sou eu? Vamos falar quem sou eu. Lembre-se do afirmativo do verbo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, eu sou, I am. Coloquem ali, eu sou e o seu nome. I am teacher C. I am Maria. I am Mario. Vamos lembrar agora do negativo do verbo to be. Lembram-se? I am not, you are not, he is not, she is not. Lembram-se disso? We are not, they are not. Então, eu não sou ou eu não estou, e assim por diante. E nas perguntas: Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Só para vocês lembrarem, ok? E agora, vamos fazer um exercício prático. Eu quero que você escreva 10 afirmações com o verbo to be. E o exercício é, você vai repeti-las por 7 dias, todos os dias, ok? Vamos lá, escrevam. I am happy. I am a nice woman. Se você for homem, I am a nice man. She is my teacher. They are friends. We are at home. He is a doctor. It's a big dog. I am 60 years old. She is in the kitchen. The pencil is on the table. Mais uma vez, vou dar a tradução para vocês. Escrevam aí. I am happy. Eu estou feliz. I am a nice woman. Eu sou uma mulher legal. I am a nice man. Eu sou um homem legal. She is my teacher. Ela é minha professora. They are friends. Eles ou elas são amigos. We are at home. Nós estamos em casa. He is a doctor. Ele é médico. Ele é um médico. It's a big dog. É um cachorro grande. I am 60 years old. Eu tenho 60 anos. She is in the kitchen. Ela está na cozinha. The pencil is on the table. O lápis está sobre a mesa. Essas frases são úteis para você começar a construir um vocabulário básico e trabalhar diferentes contextos. Vamos chamar de passo 4 agora o acesso a oportunidades profissionais. Mesmo após os 50 anos, aprender inglês pode também abrir portas no mercado de trabalho. Eu tinha uma aluna de 58 anos que aprendeu o inglês básico, o método BASE, e conseguiu um trabalho voluntário numa ONG internacional. Ela ajudava turistas e praticava a língua. Esse era o seu maior propósito, ajudar pessoas. Outro exemplo, cursos online em plataformas como Coursera e o edX são majoritariamente em inglês. Permitem acesso a conteúdos das universidades renomadas como Harvard e MIT. Vou lhe dar agora uma dica prática. Compartilhe alguns cursos gratuitos em inglês e pense como isso pode ser um caminho para aprimoramento pessoal e profissional. Guys, esses exemplos são para mostrar que o aprendizado do inglês é uma janela para o mundo, proporcionando experiências culturais e sociais que vão muito além das palavras. Aqui eu vou dar mais alguns exemplos e ideias para enriquecer mais a nossa conversa. Vamos lá? Já pensou em como as viagens internacionais são beneficiadas quando você fala o idioma? Saber o inglês facilita explorar o mundo com mais confiança. Imagine como uma aluna minha visitou a Londres ou Nova York e conseguiu pedir informações, fazer compras de ingressos e até fazer amigos locais, sem depender de um guia ou de um tradutor. Ela ficou muito feliz com o resultado. Imagine a Clara, uma aluna de 55 anos minha, que decidiu viajar sozinha para a Europa, com o inglês que aprendeu. Ela navegou por aeroportos, pediu refeições, conheceu pessoas de diferentes culturas em albergues, ganhando uma experiência transformadora. Ficou muito feliz com o resultado. Vocês já pensaram o que
que vocês gostariam de adquirir com o aprendizado do inglês? Cada um aqui deve ter um sonho. Vamos fazer uma atividade prática? Eu quero que vocês peguem agora uma caneta e um papel e listem um destino dos seus sonhos e uma frase em inglês que gostariam de aprender para usá-la. Por exemplo, How do I get to the museum? Que significa como eu chego no museu? Anotem esta frase e comecem a mentalizar o local que vocês querem viajar. O passo 2 aqui, consumo de cultura global. Vamos falar sobre como o inglês abre portas para um universo de entretenimento e aprendizado. Exemplo, você pode assistir filmes e séries em inglês, como The Crown ou Friends. Não precisa depender mais de legenda. Isso vai te ajudar a captar nuances culturais, que, se você não tivesse o conhecimento, não conseguiria. Para quem gosta de ler, outro exemplo, ler livros ou ouvir audiobooks originais de autores como Agatha Christie ou J.K. Rowling, aproveitando o conteúdo como foi escrito. É uma sugestão. Então, eu vou perguntar aqui a vocês. Me falem ou escrevam aí no seu caderninho qual filme ou música que vocês gostam. Pegue essa música, traduza um trecho ou uma frase e comece a praticar, a repetir. Você vai ver que logo você vai gravar essa música e vai saber o significado. Vamos falar agora sobre mais um passo. Vou chamar de passo 3. Participação em comunidades globais. O inglês vai lhe permitir interagir com pessoas do mundo todo, seja online, hoje é aberta essa tecnologia, ou até mesmo presencialmente. Você pode participar de grupos em redes sociais, fóruns de interesses específicos, como gardening, jardinagem, fotografia, receitas. Você pode trocar ideias com pessoas de todos os países que você puder imaginar. Pense sobre isso. Um aluno meu, de 60 anos, vamos chamá-lo aqui de Márcio, começou a jogar jogos online, multiplayer em inglês, e além de melhorar muito a sua fluência, formou amizades internacionais. Hoje, ele está muito feliz com o resultado. Eu vou propor uma atividade aqui para vocês. Quero que você escreva aí no seu caderninho um hobby ou interesse que você poderia explorar com grupos globais. Como, por exemplo, eu gosto de cozinhar. I love cooking. What's your favorite recipe? Pense sobre a sua receita favorita. Pesquise na internet e copie ela, que você logo logo vai gravá-la. Guys, e para finalizar, vamos retomar aqui o que falamos hoje? Um resumo do que vimos até agora. Por que é importante no ensino de inglês para alunos 50 mais? O que é importante? Vamos falar então sobre a oportunidade de transformação pessoal, o desejo que o aluno tem em aprender, o rejuvenescimento cerebral, lembrando que aprender um novo idioma é uma das formas mais eficazes de ativar diferentes áreas do cérebro, melhorando assim a capacidade de memória e atenção e também da concentração. O aprendizado contínuo, mesmo após a aposentadoria, mantém o cérebro ativo e engajado, retardando possíveis perdas cognitivas. Falamos também sobre a conexão com o mundo. Aqui estão alguns exemplos práticos da conexão com o mundo para ilustrar o impacto do aprendizado do inglês. Lembre-se, o turismo sem barreiras. Um exemplo prático. Imagine só, aqui, uma pessoa que deseja viajar, visitar Londres. Com inglês básico, ele pode pedir informações, como por exemplo, Excuse me, where is the nearest underground station? Reservar passeios. I would like to book a tour for tomorrow. Fazer compras. How much is this souvenir? Todas essas habilidades tornam a viagem mais autônoma, mais rica, permitindo interações culturais autênticas. Falar um novo idioma é muito importante para quem gosta de viajar. Lembre-se, conexões com o mundo, participação em comunidades online. Um exemplo prático para vocês. A minha aluna Séries, de 55 anos, se interessou por jardinagem. Ela entrou em fóruns internacionais, como Reddit Gardening, onde compartilhou dicas importantes e aprendeu várias técnicas com pessoas da Nova Zelândia e do Canadá. Tudo isso em inglês. Outro exemplo para vocês sobre o aprendizado de cursos internacionais. O Felipe, de 65 anos, começou a estudar inglês e, após alguns meses, inscreveu-se em um curso online gratuito da Universidade de Harvard sobre liderança. Ele acessou conhecimentos de ponta e trocou ideias com alunos de várias partes do mundo, aumentando a sua rede de contatos e a sua autoestima.
trabalho voluntário internacional, uma história bem inspiradora. Meus alunos, o casal Carlos e Alice, um casal aposentado de 58 e 62 anos, se voluntariou em uma ONG no exterior. Saber falar inglês os ajudou a se comunicar com pessoas de diferentes nacionalidades e a contribuir com seus conhecimentos para uma causa global. Enquanto viviam uma experiência transformadora, eles puderam ajudar, que era o seu propósito maior de vida. Acessibilidade cultural. Exemplo: assistir a filmes, séries ou até mesmo documentários sem depender de legenda, como The Crown ou Planet Earth, permite uma compreensão muito mais profunda do idioma e, é claro, da cultura de cada local. Pensem no seguinte cenário: a Márcia, minha aluna na época de 55 anos, percebeu que podia entender melhor as músicas que sempre amou, como, por exemplo, Imagine, de John Lennon. E isso a emocionou profundamente quando ela conseguiu cantar a música e entender a letra. Outra parte muito importante que falamos, e eu vou aqui retomar, é a comunicação com familiares ou amigos que moram no exterior. Um exemplo pessoal: uma aluna minha, avó, a Cida, é uma avó que aprendeu inglês para se comunicar com o neto que mora nos Estados Unidos. Ela começou com frases simples como How are you? I love you. Como vai você? Eu te amo. E conseguiu criar um laço mais próximo, mesmo à distância. Não podemos nos esquecer também das oportunidades de networking profissional. Vou lhe dar um exemplo. Um aposentado, aluno meu, começou a participar de webinars. O Márcio começou a participar desses webinars internacionais para arquitetos, sua área de atuação antes da aposentadoria. Ele compartilhou a sua experiência em projetos com jovens profissionais e sentiu-se muito feliz e muito útil por poder colaborar. Sentiu-se colaborando, sentiu-se útil, e isso foi muito importante para a sua autoestima. Não podemos nos esquecer da socialização. O aprendizado em grupo ou dentro de uma comunidade faz com que estudar e fazer parte desse grupo 50 mais, mesmo que virtual, ajuda a criar conexões sociais importantes. Outro fator é fortalecer a reserva cognitiva. Não podemos nos esquecer disso, já que interações sociais estimulam o cérebro. Vamos retomar um pouquinho sobre a autoestima e o desenvolvimento emocional no progresso do aprendizado. Isso traz uma sensação de realização muito grande, que motiva os alunos a continuarem desafiando seus limites. Eu espero que todas essas dicas tenham te ajudado. E se você quer receber mais conteúdo como este, curte aqui o canal e compartilha. See you guys! See you next time! Bye bye!